mesmo. Quando é que foi batizado no Espírito Santo? Quando é que começou? Quando é que viveu então essa experiência mesmo com Deus, assim, que te fez realmente avançar, passar para um outro nível? Como é que foi? Isso. A grande experiência do batismo do Espírito Santo aconteceu depois de muito tempo. Eu já pregava antes. Uhum. Bom, depois de ouvir a voz de Deus... É que eu peço desculpa, é que há muitas pessoas que colocam essa pergunta muitas vezes. Mas Marta, como é que foi o teu batismo no Espírito Santo? Olha, eu ainda não sou batizado no Espírito Santo, então está aí uma oportunidade, o pastor Lídio vai explicar para nós. É verdade. Batismo do Espírito Santo é uma coisa surreal, diferente, às vezes a pessoa não dá conta. Muitos pensam ser batizado no Espírito Santo é começar a rodar no chão. Alguém te coloca a mão, você começa a rodar no chão, gira, começa a profetizar, Deus está falando, hoje estou sentindo, hoje estou vendo. Não, às vezes nada a ver. Batismo do Espírito Santo pode acontecer de uma forma suave, em que se você não prestar atenção, se você não tiver espírito de discernimento, você não vai entender o que está acontecendo contigo. Bom, eu me lembro, depois dos 12 ou 13 anos, que eu vi a voz de Deus diretamente na parede, que me aumentou a minha vontade de buscar a Deus. Eu senti que alguém está em algum lugar, tem visto a minha dor e me conhece, tem visto a minha vontade de ir à igreja, voltar. Não é porque a minha avó que tem me levado, a família tem me levado. Bom, chegou numa altura que meu pai veio pegar, olha, me dá meus filhos cresceram, preciso dos meus filhos. Embora quando nós éramos pequenos, cada vez que íamos no pai, não conseguíamos, voltávamos, a avó via pegar sempre, que a gente não conseguia viver longe da nossa avó, nos sentíamos mais cuidados. Então, depois, nosso pai levou, numa certa idade, convenceu-nos a ficar com ele, e ficamos perto da igreja, perto da casa lá do meu pai. Havia uma igreja evangélica, que é a União Evangélica, onde eu fui consagrado. Eu entrei na União Evangélica. Depois de entrar na União Evangélica, eu comecei a ensinar os cânticos que eu conhecia lá da igreja Ieba. Eu comecei a ensinar aí os grupos coral, me tornei tipo dirigente de 2 grupos corais. E como eu tinha boa voz, eu cantava, era dirigente mesmo, regente. Então, fiquei lá... Já tinha um dom, né? Já existia aquele dom de música levita, não é? Isso, graças a Deus. Então, o pastor notou alguma coisa de Deus em nós e começou a nos formar pouco a pouco. Havia outros irmãos. Vivemos na união entre os irmãos da nossa idade. Na escola já me chamavam de pastor, antes mesmo de ser consagrado. Eu era pequeno ainda, me chamavam de 15, 14, me chamavam de pastor na escola. Um certo dia, estávamos orando na igreja. Naquela época, eu sei que é diferente de hoje. Há sempre muitas irmãs que profetizavam dentro da igreja, no momento da oração, principalmente no grupo da intercessão, porque eu fazia parte do grupo da intercessão. Uma irmã profetizou, falou os nomes que Deus disse para colocar à parte, que precisam aproximar na presença de Deus com mais propósito para servir a Deus dentro do templo. Então, meu nome estava dentro, e o pastor ouviu. Entramos nas orações para descobrir se era Deus mesmo que tinha falado. Hoje em dia, quando a pessoa ouve uma profecia, diretamente acredita, mas nós não era bem assim. Pode ser que a gente procura de novo a face de Deus para confirmar, para que Deus nos fale de outras formas. Isso é bíblico, não é? Isso é bíblico. Isso. O pastor confirmou que realmente era Deus que estava falando. Então, o pastor começou a formar a gente como pregadores, embora que a gente já pregava, mas nós não tínhamos princípios de um pregador, não sabíamos como começar, como terminar. Ele começou a preparar a gente. A discipular, não é? Começou a nos discipular, levou-nos a batismo. Eu pregava antes, eu saía nas ruas, eu pregava. Mas depois de ser batizado, naquele dia, eu não sei o que aconteceu comigo, até hoje não sei explicar. Depois eu não caí, não girei no chão, não falei em língua. Muita gente estava falando em língua, mas o meu era diferente, estava diferente, normal. Mas quando saí no local do batismo, eu acho que eu tinha 17 anos, eu acho, eu comecei a pregar em todas as ruas, desde o local do batismo.
eu entrei num bairro, eu deixei o grupo dos irmãos, eu comecei a pregar. Eu fui pregar.